Eu queria ressalvar a primeira, uma das expressões que o Dr. Eduardo Catroga disse, aliás, duas. O Dr. Medina Guerreira, que é a desindustrialização da Europa, que eu acho que Não percebi, senhor. a desindustrialização da Europa e a questão... E o petróleo. E a questão que o Dr. Eduardo Catroga refere de que a economia real está a portar-se bem. E aí, eu ia começar por aí. De facto, todos os indicadores apontam para que as exportações têm tido um comportamento mais favorável do que aquilo que era previsto. Ou seja, a boa surpresa tem vindo do lado das exportações. No entanto, e é essa a questão que eu queria pôr, nós, quando olhamos para as exportações, verificamos que, simultaneamente, há uma quebra muito grande na formação bruta de capital. Mesmo a previsão do Banco de Portugal para 2012 aponta na casa dos 11,4%, em 2013 ainda é negativa a variação, e dá-se outra circunstância que também não devemos ignorar, é que está em processo de uma desvalorização salarial portuguesa. Quer isto dizer que o setor dos bancos transacionáveis estava habituado ao inferno e agora está um bocadinho no purgatório, ou seja, está a ter uma certa margem de manobra por causa da desvalorização salarial. Isto gera duas questões importantes que são as seguintes. O desempenho das empresas no setor dos bancos transacionáveis, nomeadamente o exportador, e nós, região norte, sentimos bem isso, esse bom desempenho não cai do céu. Resulta das políticas do passado. Ou seja, de facto, nós temos tendência a ir do 8 ao 80, dizendo que tudo está mal ou tudo está bem, e na verdade os factos é que ao longo dos últimos 30 anos, nós tivemos, quer com o programa TEDIF 1, TEDIF 2, etc., um conjunto de programas muito importantes. E, aliás, um dos assuntos que eu vou tocar é o caso das políticas de apoio ao setor exportador. Nós verificamos que, de verdade, o setor exportador está a portar-se bem, mas isto está a ser feito à custa de duas coisas. Primeiro, uma primeira evidência é de que o setor exportador está realmente a fazer uma coisa que é transferir consumo interno para encontrar outros mercados. Ou seja, no fundo, não está a gerar emprego. Em muitas das circunstâncias, o que está a fazer é substituir mercados. E está a encontrar esses mercados nos digamos, mercados extracomunitários. Dá-se a circunstância de que a formação bruta de capital fixa é muito baixa e a taxa de poupança também é insuficiente. O que levanta, naturalmente, a questão que o setor levantou, que é, se nós pensamos a médio prazo, eventualmente estamos a hipotecar a competitividade digamos, dos bens transacionáveis, se não resolvemos o problema da restrição financeira. E aqui queria chamar à relação a experiência excelente que temos no passado, que foi, neste caso, concreto, desenvolvida enquanto ministro pelo Dr. Miguel Cadilho, que foi o precedente. Todos nós recordamos de que para irmos obter fontes de financiamento e ter apoio ao investimento, era preciso demonstrar quer os efeitos que o projeto tinha sobre, digamos, o déficit externo, sobre o valor acrescentado, etc. A pergunta que eu lhe punha é, no quadro institucional que temos atualmente, em que, com o mercado interno e com as dificuldades que decorrem das leis da concorrência e das ajudas do Estado, se é possível fazer algo do tipo seletivo, de apoio seletivo ao setor exportador, como se fez no passado. Pois, como eu tive a oportunidade de dizer, no programa que eu apresentei como resposta à Troika, constava um pilar que era um pilar para a agenda de crescimento, com possibilidade de emprego, para além das reformas estruturais horizontais que são em curso, com mais ou menos qualidade. Não basta fazer reformas estruturais, é preciso fazer reformas estruturais de qualidade. Falta, efetivamente, um programa específico, um programa que reoriente os recursos para o setor produtivo. E, para mim, para reorientar os recursos para o setor produtivo, portanto, devia-se começar por reorientar, dar prioridade na alocação dos apoios comunitários, dos incentivos fiscais, dos incentivos financeiros, aos setores que mais exportam ou que evitam importações. Isto em conjugação com a necessidade, tanto a nível europeu, quer dizer, sozinhos neste momento não resolve o problema, não temos taxas de poupança para resolver o problema do financiamento da economia portuguesa, apesar de haver alguns sinais positivos também nessa área. Quer dizer, temos que pôr
para pôr na agenda, a nível europeu, uma agenda para o crescimento, competitividade e emprego. Eu recordo-me que, quando eu passei lá para o Ministério das Finanças, o Delors fez um livro branco sobre, chamava-se precisamente isto, o crescimento, competitividade e emprego, em que, a nível europeu, tem que se olhar também para um conjunto de ações estruturais fundamentais, incluindo a problemática do euro e do financiamento das economias. E do financiamento das economias. Portanto, quando diz se hoje era possível, eu diria, do ponto de vista, esse é o argumento que aparece para não se fazer nada, que hoje não é possível. Mas se calhar nem sequer se tentou. Isto é, isto exige uma coordenação de esforços, no sentido embora seja possível fazer determinadas coisas para as PMEs, essa discriminação positiva também não é proibida, tem que ser autorizada. E, portanto, nós precisamos de vender, entre aspas, às instâncias internacionais, que um país com os desequilíbrios externos em que está, com a correção desses desequilíbrios e a retoma da competitividade, exige programas específicos em função das condições estruturais do país. Eu não digo que seja possível, eu digo que não é impossível. Mesmo à luz do quadro institucional, uma derrogação temporária de certas regras comunitárias sobre o problema de ajudas setoriais, ajudas de Estado, etc. Portanto, o suposto que não é possível leva-nos àquela visão mecanicista das instituições internacionais que eu apontei, que é que, fazendo a consolidação orçamental, fazendo reformas estruturais horizontais, por si só, mecanicamente, há a retoma da confiança, há a retoma do investimento empresarial privado, nacional e estrangeiro. Eu penso que como eu disse, desta vez é diferente. This time is different, foi a expressão que eu utilizei. É preciso, digamos, para repor motores a funcionar com mais força, virados para o crescimento externo da economia portuguesa, é preciso outros drivers. É preciso complementar o programa de ajustamento macroeconómico de reformas estruturais com programas a nível europeu, com programas de cooperação europeia, com programas de cooperação aqui a nível nacional entre as principais empresas com potencial exportador, as associações empresariais, à semelhança, por exemplo, daquilo que fez o Expedicos com a Associação do Calçado. Portanto, quer dizer, isso é difícil, mas é possível. Mas nós não temos outra alternativa senão lutar para que isso seja possível. Eu já agora gostaria, na sequência, de colocar a questão ao Dr. Medina Carreira. Eu gostava de ouvir estes senhores, quer dizer, é que esta gente nunca mais fala. Eu passo já. Eu só vou para mais uma questão, que é a seguinte. Aliás, divide em duas questões. Que é a desvalorização, digamos, salarial que está em curso, acabará por se propagar a toda a economia. Isso gera uma questão de equidade na sociedade portuguesa. E essa equidade foi-se particularmente quando nós pensamos no setor dos bens transacionáveis e dos bens não transacionáveis. Ou seja, para que a repartição funcional do rendimento não seja substancialmente alterada, para que os sindicatos e os trabalhadores se sintam motivados, o que é que se poderá fazer para que, de alguma forma, a desvalorização salarial tenha consequências nos preços praticados pelo setor dos bens não transacionáveis? Eu acho que no estado a que nós chegamos, o problema salarial é um problema que vai ser esmagado pelas circunstâncias. Nós não temos, como foi já Garcia, nós não temos consumo para pôr a economia a funcionar. Nós não temos investimento para pôr a economia a funcionar. Nós não temos financiamento externo para pôr a economia a funcionar. Bom, tudo o resto é divagação. Porque a questão aqui não é dizer que é bom fazer calçado, ou batata, ou ir para o mar, ou ir para o ar. A questão do Estado não é indicar setores. O Estado não tem que discutir se é peixe, se é carne. O Estado tem que tratar de problemas da energia, problemas das comunicações, etc., mas ir tratar daquilo que os privados fazem numa economia de mercado internacionalizado não vale a pena. Isto é um dos vícios do nosso raciocínio. O Estado tem que fazer o que pode e deve fazer. Eu dou-lhes exemplo. O sistema fiscal muda de 3 em 3 meses.
Está feita em cacos. A reforma do Dr. Miguel Cadito já não é coisa nenhuma. Quem é que vai investir num país onde não sabe que impostos é que vai pagar? Quando é que o Estado muda os impostos? A carga dos impostos. Quando nós temos tribunais fiscais, e eu trabalho nisso, 10, 15, 20, até cheguei a um processo de 23 anos. Quer dizer, não vale a pena nós divagarmos. Não vale a pena divagarmos. O doutor Cadroga fez-me lembrar há bocadinho, não sei se viram um filme do António Silva, há muitos anos, e ele, enfim, andava a conjecturar sobre um investimento. E disseram-lhe que os coelhos se reproduziam com uma grande rapidez. E ele achou que aquilo era um bom investimento. E foi por aí. E arranjou uma coelheira, uma coisa com milhares de coelhos e tal. Entretanto, veio uma moléstia dos coelhos, morreram todos. Quer dizer, nós andamos um bocado a navegar neste sistema pouco prático. Corrupção. Não há enriquecimento ilícito, os corruptos são mais que muitos. Nós imaginamos alguns deles, que eram pessoas que tinham chegado a Lisboa com uma mão atrás e outra à frente, e agora são pessoas que vivem bem. Não é possível fazer nada. Os tribunais não resolvem um problema destes de trafolhice dentro do Estado. Todos são arquivados. Mais mês, menos mês, tudo é arquivado. Quer dizer, isto é que são os problemas de que o Estado tem que se entreter. Porque se não se mexer nisto, não vale a pena, ninguém investe. O Ministro das Finanças diz, gosta muito de vir investir em Portugal. Claro, comprar a EDP também eu. Agora, de ser aos chineses, agora vai fazer coelhos e batatas e pescar. Não vem nenhum chinês com ele. Portanto, eu acho que nós andamos a navegar em teorias que não conduzem este país a coisa nenhuma. Este governo deveria ter criado uma equipa das reformas estruturais. Impostos, corrupção, burocracia e por aí adiante. Não, aquilo anda um em cada ministério, nem sabe o que é que se está a fazer. Isto são reformas que têm que ser feitas depressa e entrar em vigor ao mesmo tempo, para ter um efeito potenciador da atração dos investimentos. Quem é que vai investir em Portugal? Se não se investir em Portugal, tudo isto é conversa. Bem evidente. Ora, ninguém vai investir em Portugal. Houve uns outros que compraram a renda, haverá outros que vêm comprar a água, que deve ser bom negócio. Quer dizer, nós andamos a vender isto a patar, sem atacar os verdadeiros problemas deste país. Portanto, o problema que o Sr. me põe, o problema salarial, é um problema que nem vale a pena discutir. Mas a questão que eu punho é se essa desvalorização salarial não vai gerar acréscimo de lucros no setor dos bens não transacionáveis. Não percebi, desculpe. Se não vai gerar um acréscimo de lucro nos bens não transacionáveis e o que é que se pode fazer para que haja alguma equidade na sociedade portuguesa, nomeadamente também tendo em conta Pois, mas os tirando estes casos privilegiados, com benesses que os governos foram concedendo, não há nada que interessa em Portugal. Há a grande distribuição do agente Almir, do senhor Soares dos Santos, etc. Mas não há nada que valha a pena em Portugal. Nada. Portanto, eu não teorizaria sobre salários, nem sobre coisa nenhuma. Tentar pôr isto a funcionar é o primeiro passo. E nós estamos há 30 anos assim, porque todos estes problemas que eu levanto, tribunais, etc., nunca mudaram desde 1986. Reformas criminais foram para aí 10. Fiscais foi até 88 enxertada. Quer dizer, nós não estamos a tocar no que é essencial. Porque se nós não tivermos investimento, nós não vamos ter emprego. E a nossa mão de obra, este milhão que anda aí, não se adapta a qualquer tipo de atividade. Vamos alargar um bocadinho o debate. Pois, eu calculava que estava a gastar muito tempo. Eu gostaria de saber, temos alguns colegas que já deram indicação que vão intervir, que querem intervir, por favor. Os microfones, ao segundo, primeiramente. Agradecia que se apresentassem, se faz favor. E à frente. Tentassem colocar questões. Eu gostava de fazer 3 perguntas ao professor Medina Carreira, que estão ligadas. A primeira é, portanto, atendendo a que o problema está na desindustrialização, o que é que a gente pode... Sabe que eu sou um bocado de segundo. Ok. O que é que nós podemos fazer então para atrair a indústria? Não, o problema da indústria não é um problema português, é um problema da Europa. Dentro da Europa, sim. Mas o que é que a Europa pode fazer então? Mas nós temos o Presidente do Conselho de, não sei o quê,
melhor era Dr. talvez Barroso, mudar. nunca lhe ouvi falar deste problema. Já foi à China, mas nunca vi conclusão nenhuma. Este é um problema internacional. Simplesmente, se ninguém fala dele, em Portugal ninguém fala, o Presidente da República não fala, o chefe do Governo não fala, os teóricos não falam, os professores não falam. Este é um problema de fundo do Ocidente. Mas então defende maior protecionismo da Europa, por exemplo? Eu defendo que se discuta com a China a maneira de não levarem tudo. Os senhores querem ter uma noção do afundamento destes países, os meus óculos avariaram-se também. Por exemplo, a Itália, entre 86 e 2000, desceu 2%. De 2001 a 2010, 0,3%. A Dinamarca, 2,07%. Portugal, 3,8,07%. A Alemanha, 2,5,09%. Quer dizer, Não, isso é verdade. este problema é um problema de fundo. O euro é uma derivação deste problema. Portanto, se não se atacar este problema, andamos a fazer poesia. Mas então com protecionismo, por exemplo? O que eu entendo é que as instâncias internacionais devem abrir a discussão deste problema com os países emergentes. Ok. Não, mas quer dizer, Sim, a mim o que me faz impressão é que fala-se com montes de portugueses, ninguém deu por isso. E as economias estão todas a cair, todas, Alemanha, etc., tudo a cair. E ninguém dá por isso. Portanto, este é um problema que eu tenho procurado trazer para a discussão pública. Porque esta é a raiz do problema. A queda das economias do Ocidente, nestes termos, é que determinaram um endividamento muito mais acelerado dos Estados. Quer dizer, de certa maneira, a chamada crise da dívida pública é um fruto do desnorteamento político, mas das necessidades financeiras do Estado para cobrir o Estado financeiro. Portanto, esse é um problema internacional. Ok. Já agora, acredita ou não na bondade do programa de ajustamento? Do programa que está em curso. Qual? O programa em Portugal, o programa da Troika. Não sei, este que está em curso, isto é uma fatalidade, seja quem esteja a governar. Nós não temos dinheiro para viver fora da austeridade. Porque não há dinheiro para pagar salários, pensões a níveis diferentes. E, portanto, isto é uma fatalidade, não vale a pena discutir. Mas acha que vai... Vamos sair disto? Sim, é isso. Se não fizermos reformas de fundo, nós não vamos sair. Olha, eu fiz o exercício com uma economia a crescer até 2015 a 1,5%. E de 2015 a 2018 a crescer a 2%. Em 2018 não há dinheiro para restituir essas pensões e os salários para tirar. Não vai haver dinheiro, o Estado não vai ter dinheiro para isso. Isso que o Primeiro-Ministro diz, bom, ninguém fez contas, mas deviam fazer. Nem em 2018 vai haver dinheiro para isso. Portanto, este é o Estado. O doutor disse que era avião de terceira. Não, já está. Obrigado. Desiludiu. Não, mas posso-lhe fazer outra, se quiser. Já agora faço-lhe outra. Não percebi? Não, faço-lhe mais uma pergunta, então. Já vai. Que é assim, portanto, atendendo a que a economia paralela em Portugal... Paralela? Sim. Representa mais ou menos 25%. Não acha que há aí um potencial de angariar recursos para a economia oficial Sabe, que podem ser aproveitados? Num país desorganizado como o nosso, a economia paralela tem que ser alta. Do ponto de vista fiscal, a técnica que é seguida em Portugal é a mais errada possível. Combater a economia paralela não é chatear a mão, é criar processos simples de tributação. Por exemplo, agora o Ministério das Finanças vai admitir 1.300 inspectores para combater a economia paralela. Com essa gente não vai fazer coisa nenhuma, não. No chapéu de táxis, as pessoas que vendem hortaliças, peixe, batatas, leite, não vale a pena ter inspectores. Nós já não trabalho nisso há um tempo, mas aqui há 5 anos, o IRC, 3% das sociedades realizavam mais de 90% das receitas. 3%. 97% das sociedades geravam o resto. Portanto, o problema aqui não é a complicação. Há uma ideia errada, é de que a Constituição exige a tributação previdenciária. É errado, não está lá. A Constituição diz que as empresas serão tributadas fundamentalmente. Portanto, tem que ser sistemas presumidos. Eu defendo muito o sistema da... Como é que se chama?
Quer dizer, fazer um acordo com o Estado e as associações, o sujeito sabe que tem que pagar 500 euros, paguem no final de semana. Este sistema combateria alguma economia subterrânea, porque todos os empresários preferiam pagar alguma coisa e não estarem a ser incomodados por isso. Portanto, a economia para lá é um problema, não é como está a ser atacado para resolver. Bem, há várias pessoas inscritas, já agora não sei se o senhor certo, já passava-se para isso, passava-se a duas pessoas. Boa tarde a todos. António Cunha, Ordem dos Economistas, antigo aluno desta casa. Tomando ou pegando nesse tema que estava a falar da desindustrialização e do proteccionismo, proteccionismo eventual. Nós sabemos que a União Europeia e Portugal estão na Organização Mundial de Comércio. Esse tema é sempre delicado e é por isso também que temos as questões dos Estados Unidos estarem a pressionar a China para valorizar a moeda. E é também por isso que alguns economistas portugueses, a quem nós na Ordem dos Economistas demos palavra, abordam um tema tabu, que é a saída do euro, como forma de Portugal ganhar competitividade externa, uma vez que, conforme o Dr. Professor Catroga demonstrou, Portugal compete nos mesmos setores que esses países emergentes, no calçado, no têxtil, mesmo no automóvel. Esse tema não tem sido muito abordado, mas recentemente, este mês, houve um estudo internacional que demonstra que desde 2008, já lá vão quase 4 anos, os países que usaram a desvalorização cambial para ganhar competitividade, no caso concreto estamos a falar Reino Unido, Estados Unidos e outros que tais, não conseguiram equilibrar ou melhorar as balanças comerciais, antes pelo contrário, e Portugal e Espanha são mencionados como países dentro da zona euro que conseguiram aumentar as exportações e ganhar cota internacional, não obstante terem uma moeda forte e competirem em setores de menor valor acrescentado. Eu gostaria que um dos senhores professores comentasse isto. Qual é a vossa opinião que explica este ganho de competitividade mantendo-nos nós no euro? Mais um conjunto de questões. Boa noite. Eu sou Jorge Salvado, sou licenciado em Relações Internacionais, portanto não sou economista como vocês, mas estudei Economia na Universidade com bons professores e realmente hoje em dia a economia portuguesa está interligada com a economia europeia e portanto com a economia mundial também. Portanto, qualquer pessoa em relações internacionais não se pode desligar dos problemas económicos nacionais. Eu tenho várias perguntas para fazer aos convidados. Gostei das duas intervenções, principalmente do professor Catroga, com os slides. E eu tenho aqui várias perguntas. Para o professor Medina Carreira, que costuma ver o seu programa na televisão, Olhos nos Olhos, no passado, você fez parte do primeiro governo constitucional e falou no passado, nos anos 70 e nos problemas que houve naquela altura. Qual é que foram os problemas que você defrontou quando foi ministro, mas que não conseguiu os resolver? Foi as razões porque depois você bateu com a porta e foi-se embora. Foi porque não conseguia resolver os problemas ou não o deixavam. Não foi isso. Correram connosco. E fizeram bem. Pronto. Mais cedo. E a segunda pergunta é, falou na crise do petróleo, portanto, na questão do choque petrolífero. Também no outro dia, no seu programa que falou sobre o petróleo, uma das pessoas disse que o preço do petróleo de produção devia de ser só aí por volta dos $25 o barril ou 30 o máximo. Se conseguisse fazer-se um acordo internacional de que o preço do crudo seria só esses valores, mas constantemente, ou seja, o que as empresas compram as petrolíferas nos mercados de futuro, só a 25 ou 30 dólares do barril e não sempre a subir ou a descer, o que é que isso representaria no crescimento da economia portuguesa? 1 ou 2%? Ou o que fosse, gostava de saber. A terceira pergunta é, há o problema da reindustrialização da Europa. Portanto, a vinda das empresas para a Europa.
Mas, pelo que se sabe, a mentalidade dos empresários europeus é ganharem o lucro. Como é que se pode convencer os empresários europeus a retirar as empresas que têm na China e fazê-las construir aqui no Norte? Se a mentalidade deles é unicamente o lucro, e onde eles têm lucro é na China. A partir da... Já chega para a noite toda. Não. Para ele já está. Para o professor. Agora era para o professor Catroga. Não sei se há mais alguma pessoa no auditório que queira colocar, senão dava já... É que agora era para o professor Catroga. Diga lá. Pronto. O professor Catroga, sobre os poderes instalados, as parcerias público-privadas foram extremamente prejudiciais para Portugal durante os últimos anos. Uma delas foi a EDP. E eu gostava de saber se é possível fazer a renegociação dos contratos por mútuo acordo entre o Estado e a EDP para que o preço final dos consumidores da eletricidade baixasse. Porque, segundo o que disse o Ministro da Economia, só unicamente em 2020 é que se pode renegociar isso. Obrigado. Este gráfico pretende ilustrar o seguinte. As economias europeias cresceram pouco nos últimos 15, 20 anos, mas, apesar de tudo, tinham algum crescimento. Quando é que se deu a queda do crescimento das economias europeias e dos Estados Unidos? Por volta de 2001, 2002. Eu, durante algum tempo, tentei ligar isto às Torres Gêmeas. Parecia-me que era um bocado parvo, porque isso foi um fenómeno americano e muito localizado. Portanto, abandonei e estive a investigar. Concluiu-se aqueles países que ali estão indicados, China, outros países industrializados e países do petróleo, em 95, praticamente, o saldo positivo deles era nenhum. Estava aqui na linha do zero. O saldo positivo da balança de transações correntes destes países chegou a 1 trilhão. Mais ou menos 1 trilhão. Se olhar para de onde é que foi o trilhão que eles tiveram de saldo positivo, saiu destes países. Estados Unidos, Espanha, Itália e Reino Unido. É esta, para mim, a explicação do desemprego, da incapacidade da Europa para fazer crescer as economias. E isto, se não se der a volta a este problema do petróleo e das indústrias, não há volta a dar. Por isso é que eu digo que é uma ilusão e é, digamos, a meu ver, uma manifestação de incapacidade para perceber, seja o que for, dizer-se que com o euro se resolve o problema. Não se resolve o problema. Se as indústrias estiverem lá e se o petróleo estiver lá, o euro é relativamente inútil. Este gráfico, para mim é impressionante, não sei se para os senhores é que aquilo que eles levam de saldo positivo é aquilo que estes países principais do Ocidente têm de saldo positivo. Quer dizer, esta riqueza que sai do Ocidente vai para aqueles países. Se isto não chega para demonstrar a situação em que estamos, não sei que demonstração é que é possível. Quanto à minha passagem pelo governo, podia ter procurado o Ministro das Finanças, Afonso Henriques, também tinha o mesmo sentido. Muito bem, depois vai falar Aqui várias questões. Aqui o colega da Ordem dos Economistas pôs a questão, bem percebi, o euro, não euro, competitividade, fatores de competitividade. É evidente que os fatores estruturais de competitividade não têm nada a ver com o euro ou não euro. Aqui vem o Dr. Medina Carreira. Portanto, o euro foi um projeto político com vantagens e com inconvenientes. Com vantagens e inconvenientes, com custos e com benefícios, em que os custos, no momento, podem explodir num determinado momento, em que os benefícios são benefícios de longuíssimo prazo. Portanto, quer dizer, nós beneficiámos dos benefícios até 2007, portanto, em relação ao euro, eu diria que houve sempre 3 grupos de economistas e políticos. Os euro-entusiastas, os euro-céticos, euro, moeda comum, euro-céticos, e os que eu chamo
os realistas. Eu considerei-me sempre integrado no grupo dos realistas. O que é esse grupo dos realistas? Os realistas é que considerar que na altura não tínhamos outra alternativa. Entrar, pois se a Espanha entrava, como se entrava, nós não tínhamos ficar aqui numa Albânia isolada de todo este movimento de criação de uma moeda única. Isto, a economia não é uma ciência certa, agora falta provar o que é que se não tivéssemos entrado, se estávamos mais prósperos ou menos prósperos. Aliás, ainda há poucos dias vi um estudo interessante do representante de um banco francês que compara crescimentos económicos de países que estavam no euro, também pequenas economias. Sei lá, compara, por exemplo, digamos, a Suécia com a Holanda, a Suécia com a Finlândia, países, por exemplo, como sabem, a Finlândia não está no euro e a Suécia, a Finlândia está no euro, a Suécia não está no euro, a Holanda esteve no euro. Quer dizer, numa ótica de longo prazo, o estudo mostra que expurgando e essa Suécia também teve a sua bolha imobiliária, a sua crise bancária, etc. A grande conclusão é que, por exemplo, comparando a Suécia com a Finlândia, a Suécia com os euros de Finlândia, em termos de crescimento, não houve diferenças significativas entre um que está no euro e o outro que não está no euro. Nesta experiência de uma experiência de uma década. Portanto, quer dizer, o euro é um projeto político com custos e benefícios, em que nós tivemos um conjunto de benefícios nos últimos anos, baixa de taxa de juros. O problema é que não aplicámos bem o acesso à captação da poupança externa que tivemos no setor produtivo da economia. Quer dizer, nós aplicámos a facilidade de captar a poupança externa, diminuindo a poupança interna, e aplicámos mal o dinheiro. Portanto, aplicámos mal o dinheiro. Portanto, o acesso a taxas de juros mais baixas. As famílias aproveitaram para comprar casa. Às vezes, segunda casa. Mas houve excesso. Houve excesso. As empresas não investiram aquilo que deviam de investir, porque, entretanto, veio o fenómeno da globalização, o aumento da pressão concorrencial derivada dessa globalização do mercado. Portanto, o euro, para mim, é um instrumento, digamos, de criação de estabilidade macroeconómica em certas condições, mas é um projeto político que só pode ser avaliado, não pode ser avaliado ao fim de 5 anos, 10 anos ou 15 anos. Não quer dizer que esse projeto tem que ser visto como um casamento. Um casamento pode dar em divórcio. Mas, quando o casamento é para ao longo prazo, é que pensa-se que os benefícios a longo prazo ultrapassam os custos. E, portanto, para mim, ainda é cedo para tirar conclusões sobre essa matéria. O que não quer dizer que seja uma questão tabu. Agora, esta foi uma questão que me pôs. Outra questão que me pôs foi sobre as PPPs e até sobre a EDP, que eu sou o chairman desde o dia 20 de fevereiro. Mas já estava no Conselho Geral de Supervisão nos últimos tempos. Em relação às PPPs, ainda hoje tive a conversa com o Dr. Tira Carreira. O problema não está no modelo das PPPs. O modelo das PPPs é um modelo muito interessante. Começou na Inglaterra, no sentido de uma parceria público-privada conseguir-se um aumento no investimento público através de concessões, desde que esses contratos fiquem em que os riscos fiquem bem repartidos entre o setor público e o setor privado. E aqui o problema das PPPs em Portugal não é, para além de existirem com certeza alguns contratos em que os representantes do Estado eventualmente não tivessem sabido defender os interesses do Estado, isso ainda está por provar. O problema, o modelo não está aí. Está o Tribunal de Contas, a Assembleia da República em primeiro lugar, o Banco de Portugal, etc., não terem posto um travão à dimensão dos encargos a tirar para o futuro.
Reparem, a Assembleia da República preocupa-se com limites de endividamento anual. Mas não se preocupa com o endividamento que está a ser criado para o futuro. Portanto, o problema das PPP está no exagero. Devia-se ter definido que era 5% do PIB em termos de valor atual, ou 3%, ou 8%. E não, porque depois o político, isto liga-se com o sistema de incentivos. Isto tinha um sistema de incentivos, o político tem interesse em fazer obra agora, pagar depois e não registar agora. Era o melhor de todos os mundos, em termos de. Portanto, as regras contabilísticas, as métricas estavam erradas, estão erradas. As métricas contabilísticas erradas, o sistema de incentivos é perverso e, portanto, conduziu a um excesso de parcerias público-privadas, a um excesso. E agora toda a gente está concentrado e tal, há umas rendabilidades elevadas aí. Não sei se há. Eu, se estivesse do lado das parcerias público-privadas, agora dizia, senhor Estado, com elas, pague o preço que custa. O problema está em que fizemos 1.500, se calhar, ou 2.000 quilómetros de autoestrada em parcerias público-privadas que não se justificavam. Que não se justificavam em termos de impacto no crescimento potencial da economia. O excesso de parcerias público-privadas está no excesso, no sistema de incentivos errado que o político tem, no sentido de fazer obra agora, pagar depois e não registar sequer contabilisticamente a dívida que está a criar para o futuro. Isto é que é o problema das parcerias público-privadas. E a Assembleia da República, os órgãos de supervisão e controle, sobretudo nos últimos 10 anos, nós passámos a ser os campeões das parcerias público-privadas por população, por cabeça, por PIB, tudo. Os nossos políticos aperceberam-se dessa engenharia financeira para lançarem cargos para o futuro. Portanto, o problema não está no contrato A, B ou C ou D, independentemente de poder haver aí uma defesa do interesse público. O problema está no facto de não se ter posto um travão ao endividamento em termos de valor atual dos compromissos futuros. Em relação à EDP, ouça, eu queria dizer o seguinte, é evidente que eu sou chairman da EDP, mas queria chamar a atenção para o seguinte. A EDP é um motor de desenvolvimento da economia portuguesa. Paga 10% do IRC e é o maior investidor português. É o maior investidor português. Os preços de eletricidade em Portugal são inferiores à média europeia, quer para os clientes industriais, para os clientes domésticos. Vá ver as estatísticas que estão publicadas no Eurostat. Os chamados contratos, o que é que isto foi? Em determinado momento sucessivo do governo, e começou no governo onde eu estava, em 1995, com o engenheiro Mira Amaral, definimos contratos de aquisição de energia. Isto é, para incentivar o investimento, e até do setor privado, primeiro na central do PEG, e depois, mais tarde, na central do carregado a gás e noutras centrais, garantiam, a longo prazo, contratos com preços. Contratos esses que têm um horizonte temporal definido. Esses contratos, a maior parte deles já caíram, já têm um horizonte temporal extinto. Aqueles que ainda não caíram vão cair entre 2013 e 2017. Sobretudo, esses contratos estão agora na agenda mediática. Agora, eu digo o seguinte. Digamos que, num estudo que foi publicitado, existem erros evidentes de técnica financeira, portanto, não há rendas excessivas, o que há são rendas negativas, do ponto de vista da empresa. O governo sabe disso. Agora, é uma questão mediática. A empresa sempre disse que está a ter uma posição construtiva, apesar de chamar a atenção para uma coisa. Ao contrário das parcerias público-privadas, se existem rendimentos anormais, que os cabos por ovo foi os privados, as entidades privadas. Seja bem, sejam os investidores. No caso destes contratos, quem os cabos por ovo foi o Estado. Isto é o conjunto dos contribuintes. Vou explicar porquê. O Estado, quando começou a vender a empresa era 100% do Estado. O Estado era o proprietário. Vendeu a empresa e vendeu o valor económico destes contratos. Vendeu o valor económico destes contratos. O Estado, neste momento, já arrecadou, na receita da EDP, 13,3 mil milhões de euros por vender a EDP, 1,7 vezes
o valor de bolsa atual. Portanto, se alguns destes contratos, se mesmo por absurdo tivesse alguma margem de lucro excessiva, quem beneficiou foi o Estado. Isto não é um problema nem da empresa nem dos seus acionistas. O Estado vendeu o valor económico quando vendeu, nas 7 ou 8 fases da privatização, a empresa e garantiu, nos prospectos de venda, um dos pontos fortes da empresa era precisamente ter estes vínculos contratuais. Agora, há uma realidade. O preço da eletricidade em Portugal é inferior à média europeia e inferior à Espanha. Ao contrário daquilo que anda aí a ser falado. Portanto, há muito mito, há muita desinformação, há muito lobby a funcionar. Mas, dito isto, a EDP, como empresa responsável que é, está a tomar uma posição construtiva nesta matéria. E vai continuar a tomar, no sentido de haver um acordo que seja justo e equilibrado e que os seus acionistas não sejam espoliados daquilo que já pagaram. Muito bem, muito obrigado. Vamos só colocar mais uma ou duas questões. Sei que o Sr. José Costa quer colocar, não sei se mais alguém quer, senão encerraríamos depois. O Sr. Agostinho Marques. Eu gostaria de colocar... Doutor, eu gostaria de só de 2 minutos para responder ao Sr. Queiroga. Pode ser mais tarde. Então, se quiser. Ou falar do Sr. Agostinho Marques, diretor da Faculdade de Medicina. Eu peço desculpa por fazer uma pergunta sequer, porque eu nem domino a linguagem, nem percebo muito bem o que aqui ouço. Eu sou médico, compreendem? Tenho cá os meus limites. Podemos estar descansados. Eu sei, é o caso. Mas a minha questão é mais geral. Olhando para os gráficos que eu vejo aqui projetados, a pergunta é, nos anos 90, não era possível prever o que está a acontecer hoje e tomar medidas? Se a resposta é não, vamos embora porque não vale, porque eu queria saber o que vai acontecer em 2020. E se a ciência económica não permite prever, é uma perda de tempo estar aqui. Se permite, senhores professores, porquê é que não se tomaram as medidas na Europa? Foi por questões políticas? Porquê é que não se tomaram medidas de correção? Sim, claro, porque este problema é mais largo do que é em Portugal e os erros são, tanto quanto percebo, em Portugal e no resto do mundo. Mas os economistas dessa época não foram capazes de ver, ou vendo, não foram capazes de assumir o risco político das medidas que era preciso tomar. Isto é muito importante para perceber se vale a pena discutirmos estas coisas para daqui a 10 anos. Não vale a pena. Não. Mas eu peço desculpa de novo, porque é claro que eu percebo mal estas coisas. A sua morada mandar-lhe um livro com os artigos que eu publiquei na última década, não só era previsível, como foi previsto. Foi previsto. O estouro de Portugal é que nós, quando falamos de Europa, a Europa está, em geral, numa grande dificuldade por esta razão. Desindustrialização, mas a Europa não está toda como Portugal. Quer dizer, por alguma razão, são os gregos, os portugueses, os italianos. Portanto, esta ideia de que é tudo a Europa, não é. E aquilo que eu há bocado disse, que o Dr. Queiroga entendeu de outro modo, eu não discuto o euro agora. Eu fui partidário do euro, mas era para se arrumar o país. Entramos para o euro e não arrumamos nada. Agora, o que eu digo é o seguinte, mesmo que nós arrumemos o euro, o problema de fundo fica lá. Quer dizer, não vamos resolver o problema. Vamos ter desemprego, pobreza, dificuldade. Mas olha que isso até um médico percebe. Isso até um médico percebe. Bom, mas olha que há cá médicos que não percebem. O problema é esse. Esta sala está repleta de economistas, tanto quanto imagino. Portanto, alguém escreveu alguma coisa a dizer que o Estado ia estourar? Ninguém. Eu não sou economista, felizmente. Se calhar também não tinha visto nada. Isto está escrito, eu mando o livro para o doutor, se tiver paciência, ler. Quer dizer, isto foi uma incompetência, uma irresponsabilidade, um desvario que levou Portugal para esta situação. Agora, não estaríamos bem, porque na Europa não se está bem. Mas esse era o pano de fundo. A outra coisa que eu queria referir ao Dr. Queiroga é, eu não falo das PPPs nem das EDPs no plano abstrato. Não sei se tem razão, se não tem. Sei que pagamos demais. Agora, sei que não é aceitável que se corte salários, se corte pensões, se seja tão expedito para resolver tudo e não seja capaz de resolver os PPPs e EDPs. Isto é que a mim choca. Para mim é o problema político. Não é teórico, ganhou este, ganhou aquele. Não.
A sociedade portuguesa não vai aguentar muitos anos sem uma grande desagregação social, se houver uma lei contra uns e uma lei que protege os outros. É um problema político, acho. Obrigado. Eu gostaria de pôr uma última questão que tem a ver com o que é o problema mais atual, que é o problema do desemprego. É comum aceitar-se por artigo de que não será possível resolver o problema do desemprego. Então, deixe-me ir para o pé de si. Não será possível resolver o problema do desemprego através de investimentos em setores, todos eles de média e alta tecnologia. O que significa que teremos que encontrar soluções para o desemprego em setores de baixa tecnologia. A questão que eu ponho, e tendo em conta as circunstâncias, porque neste momento o setor mais atingido é o setor da construção, é qual é a opinião dos seus atores em relação ao projeto que foi anunciado recentemente de reabilitação urbana que a SIC tem vindo a realçar. Porque ele poderia ter sinergias em relação ao turismo, porque recuperava as cidades e porque também é um setor-chave que poderia gerar efeitos multiplicadores que seriam captados aqui internamente. Tem havido alguma indecisão por parte do atual governo em fazer avançar este projeto? Qual é a opinião que tem sobre o assunto? Olha, eu devo dizer que a minha proposta de programa eleitoral não é exatamente igual ao programa do PSD. Uma coisa é a proposta, outra coisa é o programa propriamente dito. O projeto de reabilitação urbana era um must. Era perfeitamente previsível que iria haver um abrandamento da construção privada e da construção pública, por restrições de financiamento e por restrições ligadas ao estoque acumulado. Nós somos capazes de ter 400, 500 mil casas também. Estoque acumulado. Portanto, um excesso de construção privada, excesso de construção pública e, portanto, houve construção nova e houve nós, como novos ricos, em vez de andarmos a reabilitar o antigo, andarmos a construir de novo. Verifica-se quer no campo, por exemplo, lá da minha aldeia, em que a parte da aldeia histórica está a cair, mas depois há um bairro novo, a parte da aldeia histórica está a cair e está desabitado. Há um bairro novo, toda a gente diz casas novas e portanto, houve excesso de construção. Portanto, a reabilitação é uma... Eu não sei quais são os entraves que existem, mas para fazer reabilitação nós temos que atuar na lei das rendas. Ninguém investe sem que as leis das rendas funcionem. Ninguém investe sem que o sistema de justiça funcione e que haja sistema de justiça. Quem não pague a renda não fique eternamente na casa. Portanto, está interligado. Agora, eu vejo que existem, não sei quais são os entraves que existem, penso eu que está um bocado ligado àquilo que eu há bocadinho disse, é que faltou o tal pilar ligado com os incentivos fiscais e financeiros, porque dentro da filosofia da Troika e da tal filosofia mais liberal de olhar para estes problemas, não são precisos incentivos. Acontece quase automaticamente, revende a lei das rendas ou revende o sistema de justiça. Portanto, é preciso, digamos, incentivo. Eu verifico que a União Europeia tem um programa que eu também não sei porque é que ainda não está em funcionamento, que é o programa JESSICA, para a reabilitação urbana. Portanto, este é um vetor necessariamente prioritário no campo da construção em Portugal, nos próximos anos, como também é prioritário nós deslocarmos capacidades, seja técnicas, seja para exportar a construção. O problema do desemprego em Portugal, a meu ver, é de uma imensa complexidade. Porque o que é que aguentou o emprego? Nós, há bocado se dizer números, em 2004 eram 4 e tal % de desemprego. É barbaridade. Ora, toda essa gente que saiu foi gente, basicamente, numa primeira fase, e até recentemente, que saiu de empresas que se montaram em Portugal por causa do acordo com a EFTA, por causa do anexo G.
Ora, essas indústrias saíram todas. E não é fácil arranjar, digamos, destino para essas pessoas, porque têm as suas limitações, trabalharam na fábrica uma data de tempo. E é por isso que eu digo, se nós não conseguimos recriar alguma industrialização, o que é que se vai fazer a essas pessoas? Vão para os serviços, lavar pratos, servir à mesa, são salários de miséria. Para terem salários, porque a produtividade da indústria é muito mais ampla, tem que haver indústria. Mas para haver indústria tem que se apanhar este problema na base. Quanto a este problema da reabilitação urbana, eu suponho que para entreter as pessoas servia. Agora, o Dr. Catroga está a referir a lei das rendas. A lei das rendas, o grande problema do arrendamento, tirando essa proteção de idosos, doentes, etc., é que não se põe na rua um tipo que não paga rendas. E então este governo descobriu, com muita inteligência, que se vai criar um balcão para resolver o problema. E se não se resolver o problema, vai para os tribunais onde nunca funciona. Isto é de louco. É necessário que intervenham os juízes. Mas então cria-se nos tribunais normais um processo simples. Notifica-se o tipo que não paga renda. Ele não leva lá recibos e é despejado imediatamente. Quer dizer, a pouca vida que têm os governantes não dá para imaginar coisas mais inteligentes. Portanto, sem se resolver isso, eu tenho um apartamento em Cascais, onde já não vou há 10 anos. Bem, eu podia arrendar. E eu arrendo se for um inquilino que me dê uma garantia bancária redigida por mim, não é pelo banco. Não sai vigarizado. Mas, quer dizer, ninguém pode exigir uma garantia bancária para resolver este problema. Sem industrialização, setor, ou reindustrialização, não há solução para essas pessoas. Porque os serviços são muito miseravelmente pagos. E estas pessoas não estão habituadas a serviço e a gente desperta. Castelo Branco, fábrica, coisas de automóveis aí pelas beiras, etc. Portanto, se nós não reconsiderarmos o problema da indústria, eu estou convencido que o problema... Qual é o papel do investimento direto estrangeiro nesse papel de industrialização? Eu acho que o investimento direto estrangeiro pode ter mérito e importância. Agora, temos que ter as reformas estruturais capazes. Quer dizer, o governo anda para aí arrastar os passos. Nunca mais há reformas estruturais. Nunca mais há. Os impostos estão em caco, não se faz coisa nenhuma. Vai-se recrutar 1.300 inspectores para andarem a trocar o passo. A burocracia não se consegue. Faz-se uma sociedade em 50 minutos, depois está 6 meses à espera de uma licença para abrir a porta. Isto é de gente doida. Mas aqui, a propósito da credibilidade externa, então, voltando à história dos contratos ligados com a credibilidade externa, eu recordo da privatização da EDP nos vários casos, e na última, que ainda não está consumada, o Estado fez garantia. Portanto, agora, os acionistas pagaram esses contratos, pagaram mesmo o valor económico desses contratos. Romper esses contratos é falta de credibilidade externa, não vem mais inversão para este país. Portanto, isto está aqui em causa, são valores, apesar de tudo, a empresa vai tomar uma posição, está a tomar uma posição positiva na matéria, mas chamar a atenção que a credibilidade externa do país, que é fundamental para a atração do investimento, passa pelo cumprimento dos contratos externos. Ó, Sr. Doutor, deixe-me dar a minha opinião franca sobre isso. Eu acho que gente séria era dizer aos chineses, olha, tinha que se mexer nisso, vamos rever o preço. Isto é que é de gente séria. Agora, quer dizer, então impingem aqui, não dizem aos chineses. E agora vêm a correr com a credibilidade externa. Isto é uma burla, isto é uma burla. O problema não é estes novos acionistas, só. Não interessa isso. É todos os acionistas que compraram ações ao Estado. O Estado vendeu. Ainda agora estou à Assembleia Geral de Acionistas, e lá acionistas minoritários portugueses estavam a chamar a atenção que iam pôr uma ação para o Estado se isso acontecesse. Claro, isto é tudo feito assim, claro. O Estado é feito assim. Vendeu o valor económico desses contratos. Ó, Sr. Doutor, quem é que negociou com os chineses? Não sei. Essa pessoa não sabia que havia rendas excessivas? Mas eu não estou a falar dos chineses. Não é isso. Não, é que aqui há alguém que burlou. Há alguém que burlou. E os chineses foram burlados. O senhor está a partir do pressuposto que existe. Não existe. Ó, Sr. Catroga, esta questão da eletricidade já se sabia no fim do ano passado. E as negociações com os chineses... Qual é o critério da competitividade? O preço é mais baixo que a... Ó, Sr. Doutor, não vamos discutir isso porque é um assunto melindroso. É porque aqui alguém enganou alguém. Mas não é isso. Já enganou, ouça lá. E agora estamos... Não, isto é que é sério, não mexer no assunto. Então foi uma vigarice. Não, mas desculpe lá. Agora vamos juntar à equipa também. Quem negociou
Quem negociou devia ter dito que tinha que ser. Eu só quero ter o direito de resposta. O problema não são os chineses. Pois não. O problema Não são os são portugueses. todos os Sempre acionistas os da portugueses. empresa ao longo das 7 ou 8 fases de privatização. Portanto, o Dr. Medina Carreira, o Estado acionista já vendeu o valor económico desse contrato. Portanto, o Estado acionista que faça as contas do Estado regulador. O senhor não compra. Portanto, Senhor professor, deixe-me só responder. Portanto, o senhor não pode defender uma justificação de quem já pagou. Eu agradeço. Mas peço ao Estado acionista. O senhor beneficiou, eventualmente perto do consumidor ou não. Este é o item da próxima conferência. Boa noite. O ponto, fechado.